Alexandre Carvalho, do canal do YouTube Sovurs, dos blogs Geografia Olímpica Olitok 2020 e também das comunidades do Facebook, os grupos Olitok 2020 e Pesquisa Olímpica. Retornando para esse livro, mais uma filmagem, terceira filmagem do livro de Spiele der 18ª Olimpíada de Tóquio 1964. É um livro do Comitê Olímpico da antiga Alemanha Ocidental e sobre os Jogos de Verão em Tóquio, no Japão. Anteriormente havia falado do atletismo na última filmagem. Faltou mencionar que a Yolanda Balas, do salto em altura, aqui nessa página, a Yolanda Balas, aqui em 1964, alcançou o bicampeonato olímpico na prova do salto em altura. Conquistou o bicampeonato no salto em altura. Outro dado que eu confirmei lá nos resultados, realmente eu estava correto nessa foto aqui envolvendo o Lisitsky, o Viktor Lisitsky da União Soviética, o Franco Menichelli da Itália e o Yukio Endo do Japão. O Lisitsky e o Endo ficaram com a medalha de prata nos exercícios de solo e a medalha de ouro acabou indo para o italiano Franco Menichelli. Então, essa parte aqui do livro, quando eu fiz esse comentário, está correto. Lisitsky e Endo foram medalhistas de prata no solo e a medalha de bronze ficou não houve medalha de bronze, uma medalha de ouro e 2 de prata na prova. E na parte do remo, já aqui, faltou mencionar que o Vyacheslav Ivanov, que venceu essa prova aqui do esquife, aqui o Vyacheslav Ivanov, derrotou o alemão Achim Hill, e se tornou tricampeão na prova individual do esquife. Então era isso que faltava comentar. Agora, retomando as provas de canoagem, o alemão Jürgen Eschert, alemão oriental, foi o campeão da prova individual de canoa 1000 metros, e abaixo as alemãs Annemarie Zimmermann e Roswitha Esser, que conquistaram a medalha de ouro na prova de duplas. A União Soviética obteve a medalha na prova individual, medalha de ouro, com a Ludmila Khvedosyuk. Na canoagem, a Romênia, com 5 medalhas, nenhuma de ouro, foi o país que mais chegou ao pódio. E a União Soviética, com 3 medalhas de ouro, foi o país que alcançou o maior número de vitórias. Das 7 medalhas de ouro, foram 3 medalhas de ouro para a União Soviética, 2 para a Alemanha e 2 para a Suécia. Aqui as provas do caiaque 4, que foi vencida pela União Soviética. A União Soviética garantiu a medalha de ouro nessa prova de caiaque 4. Curioso notar que... aqui está falando Alemanha em segundo e Romênia em terceiro. Curioso notar que a União Soviética venceu o caiaque 4, venceu o caiaque individual feminino e também conquistou a canoa dupla 1000 metros com o Oshepkov e o Himit. A Suécia venceu a prova individual de 1000 metros no caiaque e na de duplas de 500 metros, e a Alemanha venceu a canoa individual e o caiaque duplo feminino. Já as competições de vela, o início da classe fim, vencida pelo Willi Rivaide, da Alemanha, que está aqui abaixo. O alemão garantiu a medalha de ouro. A vela foi aqui mais um momento. Os alemães ficaram com a medalha de prata na classe dragão. E na classe star também os competidores aqui da Suécia. A classe star, que foi vencida
pela equipe das Bahamas. Lembrando, os Estados Unidos obtiveram 5 medalhas em 5 provas, mas nenhuma delas de ouro. As medalhas de ouro ficaram com Dinamarca, Austrália, Nova Zelândia, Bahamas e Alemanha. O levantamento de peso, explicação de como foram as competições do levantamento de peso, uma comparação aqui do total levantado pelos competidores de 1928 a 1964. Aqui comentários das competições de luta, competições do boxe também comentadas aqui, e do judô. A União Soviética foi o país com maior destaque nessas competições, foi o país com mais medalha na luta greco-romana, foi o país com mais medalha na luta livre, mais medalhas no levantamento de peso, no boxe, e no judô empatou com o Japão em número de medalhas, com 4 medalhas. Aqui o levantamento de peso, o Alexei Vachonin, da União Soviética, campeão na categoria mais leve, no levantamento de peso, grande resultado dos soviéticos. Os soviéticos ficaram com 4 medalhas de ouro, em 7 possíveis, as outras ficaram com Tchecoslováquia, Japão e Polônia. Aqui o soviético Alexei Vachonin, campeão na categoria até 56 quilos. Medalha de ouro para Alexei Vachonin, da União Soviética. Categoria até 56 quilos. Grande resultado de Alexei Vachonin. Outros resultados, aqui o veterano Rudolf Bluchfelder. Bluchfelder conquistou a medalha de ouro na categoria até 75 quilos, aliás, até 82,5. Conquistou a medalha de ouro na categoria até 82,5 quilos. Empurrar um pouco mais aqui o livro, tá faltando uma distância mais junto aqui. O Rudolf Bluchfelder foi campeão olímpico em 1964, aos 36 anos de idade, categoria 82,5 kg. Nos Jogos de 1960 ele se machucou, ele se contundiu nos Jogos de 1960 e ficou fora, né, da competição. Voltou em 64, aos 36 anos de idade, se tornou o mais velho campeão do levantamento de peso. Rudolf Bluchfelder, posteriormente, tornou-se treinador e atualmente apareceu um vídeo dele na internet, aos 90 anos de idade, fazendo agachamento 10 vezes com 100 quilos. Abaixo o Geza Todt, da Hungria, comemorando um levantamento na mesma categoria do Bluchfelder, e ao lado o japonês Yoshinobu Miyake, que foi medalhista de prata ou bronze, prata, nos Jogos de 1960, aqui conquistando a medalha de ouro na categoria até 60 quilos. Uma heróica medalha de ouro, a primeira medalha de ouro do Japão no levantamento de peso. Grande resultado do Yoshinobu Miyake, do Japão. Aqui o soviético, o Leonid Jabotinsky, campeão da categoria mais pesada, quebrando o recorde mundial do arremesso com 217,5 kg e conquistando também a medalha de ouro. Jabotinsky também seria campeão em 1968. Jabotinsky derrotou o recordista mundial e campeão olímpico de 1960, Yuri Vlasov. No arremesso, o Jabotinsky deu uma ludibriada no Vlasov, concedendo a vitória anteriormente, e o Vlasov não tomou cuidado com a competição, porque o Jabotinsky pegou 217,5 kg e puxou só até a altura da coxa. Depois é como se fosse difícil o peso. Depois retornou à plataforma e ergueu sem qualquer problema. O Vlasov ficou indignado e disse que foi um momento que ele jamais pensou que pudesse existir nas disputas de força. Aqui já as competições de luta. Uma disputa entre o alemão Klaus Rost contra o búlgaro o Eni Valchev, que acabou conquistando a medalha de ouro. O alemão é esse que está com a bandana na cabeça ali. E o búlgaro foi o vencedor da prova nessa disputa da luta
É luta livre, porque está pegando a perna, né? Quando pega a perna é luta livre. Agora, quando não pode tocar a perna, são fotos da luta greco-romana. Aqui o japonês, Tsutomu Hanahara, derrotando, que conquistou a medalha de ouro na luta greco-romana, batendo o búlgaro Angel Kerezov. E abaixo, uma luta de dois gigantes, o Arhimete Aik, na categoria meio pesada, contra o Alexander Medvedev, da União Soviética. O Aik conquistou a medalha de prata, foi derrotado pelo Alexander Medvedev, que foi um dos maiores lutadores da história do estilo livre. Medvedev conquistou a medalha de ouro nessa categoria, meio pesada, em 1964. Depois se sagrou campeão em 1968 e em 1972 na categoria mais pesada. Medvedev foi várias vezes campeão e aos 35 anos ele conquistou o tricampeonato na luta livre. É um dos maiores lutadores da história. E ele, para permitir a participação do Alexander Ivanitsky, outro soviético que competia na categoria mais pesada, ele se submetia a rigorosos regimes para não invadir a categoria do seu amigo Alexander Ivanitsky. Arhimete Aik também conquistou uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 1968. Aqui o grande lance do Arhimete Aik contra o Alexander Medvedev, da União Soviética. Nesses jogos, Medvedev alcançou a medalha de ouro. Os japoneses, comemorando aí mais uma vitória, os japoneses obtiveram 5 medalhas de ouro nas provas de luta, 3 no estilo livre e 2 no estilo greco-romano. No estilo greco-romano, a União Soviética com 5 medalhas, uma de ouro, foi o país com o maior número de medalhas, e com 2 medalhas de ouro, o Japão e a Hungria foram os países com maior número de vitórias. No estilo livre, o Japão obteve 3 medalhas de ouro, foi o país com o maior número de medalhas de ouro, contra 2 dos soviéticos e dos búlgaros. A outra medalha ficou com a Turquia, e a Bulgária foi o país com 2 medalhas de ouro, com o maior número de medalhas, obteve 5 medalhas. O mesmo número dos soviéticos, só que eles tiveram medalha de prata a mais do que os soviéticos. Aqui o lance, na outra página, eram lances da luta livre, e agora lances da luta greco-romana. Aqui uma disputa entre o medalhista de prata em 56, ouro e prata em 1960 e bronze em 64, o Wilfred Dietrich, contra o húngaro, o Stevan Kozma, o grande Stevan Kozma da Hungria. E Stevan Kozma aqui contra o Anatoly Roshin, garantindo sua medalha de ouro na categoria mais pesada. Curioso é que o Anatoly Roshin e o Stevan Kozma também fizeram a final nos Jogos de 1968. Fizeram a final e o Kozma novamente venceu. E o Anatoly Roshin foi campeão em 1972, aos 39 anos de idade. Finalmente conquistou a medalha de ouro. E o Stevan Kozma faleceu num acidente, automobilístico nos anos 70, antes dos Jogos de 1972. Não lembro se foi em 70 ou 71. Tivemos a morte do grande Stevan Kozma, da Hungria. Não sei se ele iria disputar os Jogos de 72, Aí já seria outra questão. E nas provas de luta greco-romana, que eu mencionei, 2 vitórias da Hungria e 2 vitórias do Japão, tivemos uma medalha de ouro para a Bulgária, uma de ouro para a Turquia, uma de ouro para a União Soviética e uma de ouro para a Iugoslávia. Branislav Simic conquistou medalha de ouro na luta greco-romana em 64. Aqui já as competições de boxe, tiveram a União Soviética com 9 medalhas. Os soviéticos obtiveram 9 medalhas, 3 de ouro. A Polônia ficou com 7 medalhas, também 3 medalhas de ouro. Curioso que a Polônia obteve as medalhas de ouro em categorias, em 3 categorias seguidas e contra representantes da União Soviética. Aqui o momento de uma luta,
o Josef Grudzinski contra o Wellington Baranikov da União Soviética. O Grudzinski conquistou a medalha de ouro. E do outro lado, uma luta entre o Valery Popenchenko aqui contra um alemão, o Emil Schultz. Popenchenko alcançou a medalha de ouro e foi um dos boxeadores mais temidos desses jogos, com vários nocautes. Mais um momento de duas lutas aqui, o italiano Fernando Azzori derrotando o polonês Arthur Oletti na disputa da categoria mais leve, e o japonês Takao Sakurai derrotando o representante da Coreia do Sul na disputa pela medalha de ouro na categoria dele. Curioso que foi a única categoria, essa onde os japoneses entre o japonês e o coreano disputaram a final, foi a única categoria em que os soviéticos não obtiveram medalha. O campeão de 1960, o Oleg Grigoriev, foi o único soviético que não subiu ao pódio em 1964, no torneio olímpico de boxe. Mais um momento aqui da luta da categoria mais pesada. O Hans Huber da Alemanha, de camisa preta, contra o norte-americano, o Joseph Fraser, que depois foi um famoso campeão do boxe profissional, inclusive com lutas contra o Muhammad Ali. No torneio de boxe, 3 medalhas de ouro para a União Soviética, 3 para a Polônia, 2 para a Itália, 1 para o Japão e outra para os Estados Unidos. As competições de judô, aqui o alemão Klaus Glan, conquistando a medalha de bronze na categoria aberta, e o Antonius Gesink, da Holanda, derrotando o Akio Kaminaga, do Japão, na categoria absoluta. Os japoneses ficaram com 3 medalhas de ouro, Takehide Naketani, Isao Okano e Isao Nokuma, mas na categoria absoluta perderam para o holandês, o Antonius Gesink, acabou alcançando a medalha de ouro. Foi um momento triste na história do esporte japonês, a derrota em casa, na estreia do judô na categoria absoluta, principalmente os japoneses que tinham aquele dizer, que no judô um atleta mais leve tinha condições de derrotar um atleta mais pesado. Mas a hora que o Antonius Gesink, com 130 quilos, quase 2 metros de altura, encarou o atleta japonês, ficou evidente que é possível vencer, o mais leve venceu o mais pesado, mas não foi o que ocorreu aqui no caso, A vitória ficou com Gesink. Aqui o Isao Okano, do Japão, também conquistou a medalha de ouro, derrotando Wolfgang Hoffmann, da Alemanha. Grande resultado, do Isao Okano, do Japão, conquistando essa heróica medalha de ouro para os japoneses. Grande resultado do Japão, 3 medalhas de ouro. Aqui o texto das competições de tiro, que tiveram o domínio dos norte-americanos, 7 medalhas, 2 de ouro. Pentatlo moderno, soviéticos, 3 medalhas, 1 de ouro. A Hungria, 1 de ouro, 1 de bronze. As competições de esgrima, dominadas pelos atletas do leste europeu. A União Soviética com 6 medalhas, 3 de ouro. A Hungria, 4 medalhas de ouro. A Polônia obteve a outra medalha de ouro. E aqui já os competidores, Os competidores, o Gary Lee Anderson, dos Estados Unidos, conquistou a medalha de ouro numa das provas de carabina, acho que foi no fuzil livre, Foi no fuzil livre, conquistou a medalha de ouro. Os Estados Unidos obtiveram 2 medalhas de ouro, contra 2 da Finlândia, 1 da Hungria e 1 da Itália. Aqui a conferência dos resultados, coordenador da IBM, e o Pentti Linusvu conquistando a medalha de ouro na disputa da pistola de tiro rápido. Linusvu foi campeão da pistola livre em 1956. Grande competidor da Finlândia. E o Väinö Markkanen conquistou a medalha de ouro na pistola livre. A Finlândia venceu as 2 provas de pistola. Grande resultado.
Laszlo Hammer, da Hungria, conquistou medalha de ouro numa das provas na carabina deitado, e o Lone Sviger, dos Estados Unidos, na carabina 3 posições. E também o Ennio Mattarelli, da Itália, foi o campeão na fossa olímpica. Aqui o pentatlo moderno, que teve a vitória do Ferenc Torok, da Hungria. Em 1960, o campeão foi o Ferenc Nemeth, também da Hungria. E o pódio das 3 equipes, né? A medalha de prata com os Estados Unidos, a medalha de ouro com os soviéticos e a medalha de bronze que ficou com a Hungria, a equipe soviética, formada por Igor Novikov, Albert Mokeyev e o Mineev. Agora eu não lembro o primeiro nome do Mikeyev. Conquistou aí a medalha de ouro integrando a forte equipe soviética. Hungria e União Soviética se alternaram na conquista da medalha de ouro por equipes até os Jogos de 1972. Em 76, a medalha de ouro por equipes vai ser conquistada pelo Reino Unido. Aqui as disputas de esgrima, o polonês, o Pawlowski, contra o alemão Köstner, na prova de sabre. E abaixo, uma disputa entre os franceses, o Lefebvre e o Salvadori. O Grigori Kris, da União Soviética, aqui sentado, foi campeão na prova de espada, enfrentando o italiano Saccaro. Eu critico essas provas aqui, essas fotos da esgrima, são fotos legais, de agilidade, mas seria bom também que houvesse uma foto com os atletas no pódio, né, mostrando o rosto e tudo mais. Aqui a Helga Mies, da Alemanha, conquistou a medalha de prata, perdeu para a húngara, aqui a húngara, a Ildiko Ilak-Heitoy, conquistou a medalha de ouro no florete feminino individual. Tivemos a Polônia com Egon Frank, campeão na prova de florete individual, o Tibor Pessa, vencedor na prova de sabre, o Grigori Kris, da União Soviética, na espada, a Ildiko no florete. Por equipes, a União Soviética venceu no florete e no sabre, a Hungria na espada e a Hungria no florete feminino, campeã por equipes. Aqui já as competições de ciclismo tiveram o domínio da Itália, teve 7 ou 8 medalhas, foram 7 medalhas, 7 ou 8 medalhas, forte domínio da Itália, 3 delas de ouro. E houve a estreia da prova de perseguição individual, vencida pelo tcheco, o Iri Daler. Aqui mais textos. E já a descrição das provas, das disputas, né, aqui do ciclismo. O Pierre Terentin, da França, perdendo uma disputa para o Giovanni Pettenella, da Itália, que foi o campeão da prova de velocidade. Giovanni Pettenella alcançou a medalha de ouro na prova de velocidade. Aqui contra o Pierre Terentin, da França. Outro aqui nessa página, o belga Patrick Sercu, campeão da prova do quilômetro, e os holandeses, que venceram a disputa por equipes na estrada. A Holanda campeã na estrada por equipes, e o belga Patrick Sercu, campeão no quilômetro. Mais um momento, a disputa individual de estrada. A vitória aqui na chegada do italiano Mario Zanin. O italiano Mario Zanin alcançou a medalha de ouro. Um grande resultado aqui dos italianos, que não alcançaram o título por equipes, que ficou com a Holanda, mas venceram a prova individual. A
prova por equipes de perseguição, vitória da Alemanha. E abaixo o holandês, Tim Groen, ficou na 4ª colocação na prova individual de perseguição. Poderiam ter colocado a foto do Iridalher, da Alemanha, né, que alcançou, da Tchecoslováquia, que alcançou a medalha de ouro na estreante prova de perseguição individual. E mais um momento aqui os alemães contra os italianos. O Damiano Bianchetto conquistou a medalha de ouro. A Itália conquistou a medalha de ouro. A Alemanha ficou só com a medalha de bronze. A medalha de prata ficou com a União Soviética. E foi a única medalha dos soviéticos no ciclismo desses Jogos Olímpicos de 1964. Depois de terem conquistado 5 medalhas nos Jogos de 1960 e sua primeira medalha de ouro, com Viktor Kaptonov na prova de estrada. Aqui já o torneio, o ciclismo, os campeões foram Giovanni Petenella na velocidade, Patrick Sercou no quilômetro, Iridalher da Tchecoslováquia na perseguição individual, Mario Zanin da Itália na estrada individual, a Itália na velocidade tandem, a Alemanha na perseguição por equipes e a Holanda na estrada por equipes. Aqui o torneio de futebol, torneio de voleibol também. O futebol teve a vitória da Hungria sobre a Tchecoslováquia, com a Alemanha com a medalha de bronze. O voleibol masculino, União Soviética, Tchecoslováquia e Japão, ouro, prata e bronze. No feminino, Japão, União Soviética e Polônia ficaram com as medalhas. Torneio de basquetebol, onde o Brasil obteve sua única medalha nos Jogos de 64. Medalha de ouro para os Estados Unidos, prata para a União Soviética e bronze para o Brasil. E o torneio de hóquei, que teve a vitória novamente a Índia recuperando seu título depois de ter perdido para o Paquistão em 1960. E a Austrália garantiu a medalha de bronze. Aqui um lance do torneio de futebol, mas eu vou ficando por aqui. Alexandre Carvalho, canal do YouTube Sovurs, dos blogs Geografia Olímpica Olitoque 2020 e também no Facebook Pesquisa Olímpica e Olitoque 2020. Espero que tenham gostado. Até a próxima filmagem. Obrigado.